Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Nosso desejo é anunciar a Cristo, a maior bênção que alguém pode ter nessa vida e em tempos difíceis como os atuais. Quem disse que para ter comunhão é preciso estar perto? Podemos ser instrumentos de Deus de união e esperança onde quer que estejamos. Basta ouvir a voz de Deus. Está disposto a ser seus pés e mãos neste mundo. Por isso, não hesite em nos procurar para uma oração, suporte ou palavra de conforto. As portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. 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 Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembrem-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Bom culto. Que Deus abençoe sua família. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Paulistana, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Seja bem-vindo para mais um culto online da nossa igreja, hoje, dia 30 de agosto de 2020. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Como você viu na nossa mensagem de abertura, as portas podem estar fechadas, mas nós não estamos, continuamos como igreja, continuamos nos reunindo em PGMs, online, em outras reuniões de ministérios também, e sempre aqui no culto de domingo e nos cultos de quarta-feira, às 8 horas, no nosso Facebook. Que bom que você está aqui, eu estou muito feliz, e eu trago aí uma palavra de boas-vindas a você que é nosso visitante online, né? Eu estou muito feliz que a gente pode se reunir para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar aí na sua casa, fazer uma oração comigo, a entregar esse tempo ao Senhor Jesus, a pedirmos para que o Senhor seja honrado, para que o seu nome seja exaltado, pedimos para que o Espírito Santo de Deus nos conduza ao tempo de adoração e que também abra os nossos ouvidos, o nosso coração para ouvirmos a sua voz neste momento, que o Senhor fale ao seu coração pela sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Paizinho, obrigado por este momento especial, por esse tempo de culto ao Senhor, de adoração. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está conectada aqui para te adorar. Oramos para que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos nesse tempo de culto e que o teu nome, ó Deus, seja glorificado. Livra-nos do mal e que teu Espírito Santo continue a nos conduzir para mais próximos de ti. Que a tua vontade seja feita, ó Deus, e que o Senhor nos transforme, Senhor, a tua imagem, para sermos como tu és, Jesus. O nosso desejo é glorificar a ti, ó Deus e Pai, é sermos como o Senhor Jesus é. Nos ajude, Deus, a cumprirmos a tua missão e use esse momento de culto para isso. Oramos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Diga aí, amém. Então, envie aí um abraço virtual nos irmãos que estão ao vivo agora, né, conectados no nosso bate-papo no YouTube. Nesse vídeo você pode acessar o nosso chat e escrever. Você deve fazer o seu login e escreva aí um bom dia, né, para todos. Cumprimentem os irmãos que estão aí online, presente. Cumprimente o irmão que está aí junto com você, neste momento cultuando a Deus ao vivo no nosso canal. E um bom dia a todos. Vamos adorar o Senhor com cânticos espirituais, com esse momento também de hino. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus.
mentira. Feito as águas a dar, foi sobre nós como a chuva. Faça as águas subirem nesse lugar. Pega o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar, pois eu quero nadar no teu rio. Quero beber de toda a água. Quero nadar no teu rio. Quero beber de toda a água. Faça as águas subirem nesse lugar. Pega o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Vem sobre nós como a chuva. Faça as águas subirem nesse lugar. Pega teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar, pois eu quero nadar no teu rio. Quero beber de toda a água. Quero nadar no teu rio. Quero beber das águas. Existem águas que dão nos arreios. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos ombros. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Existem águas que dão no joelho. Existem águas que dão nos ombros. Mas tem águas mais fundas, eu sei.
que tempo especial de louvor, de adoração. Eu louvo a Deus pela nossa equipe de música, pelos nossos hinos tão especiais que estão aí sendo gravados, tocados e cantados, pelo nosso Ministério de Louvor, que tem aqui gravado também novas canções. Eu louvo a Deus porque você tem perseverado aqui em cultuar ao Senhor pela internet, né? E aguarde, porque na hora certa eu tenho buscado em oração muita sabedoria, consultado muitos irmãos para uma possível aí retorno dos cultos presenciais na direção de Deus, em prudência diante do Senhor e diante de atitudes sanitárias. E hoje eu quero refletir com os irmãos sobre o seguinte tema: quando o certo é errado. E voltaremos ao texto de Lucas capítulo 15, agora eu enfatizo apenas o verso 28 e 29, continuando essa análise da parábola dos 2 filhos perdidos, ou conhecido como a parábola do filho pródigo. A gente lê assim, Lucas capítulo 15, verso 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E eu peguei esses 2 versículos porque eles evidenciam o sentimento daquele irmão mais velho e a justificativa do irmão mais velho, porque nessas palavras dele nós vemos o que movia ele, né? o que direcionava as atitudes, o desejo, o propósito, o que alimentava todo o sacrifício que ele fazia de trabalhar todos os dias na casa do Pai, de servir fielmente, de ser diligente. E lembrando que esse filho mais velho é uma representação dos fariseus e dos mestres da lei da época de Jesus, naquele contexto, que eram pessoas moralmente corretas, bem vistas na sociedade, que faziam tudo certo perante a lei, que enxergavam com maus olhos um outro grupo que ouvia Jesus, que eram os publicanos e pecadores, que diferente dos fariseus e mestres da lei eram mal vistos porque eram imorais, porque eram pessoas que não seguiam a lei direitinho como os fariseus seguiam. E esse irmão mais velho representa os fariseus e o irmão mais novo representa esses irreligiosos ou os publicanos e pecadores. E é importante lembrarmos disso, porque a gente vê que as mesmas motivações desses grupos de pessoas estão presentes nesses irmãos e nos ajudam a ver muita coisa importante sobre a verdade do reino de Deus. Aliás, nós estamos em tempos de muita dificuldade para a igreja evangélica brasileira e para a nossa sociedade brasileira em geral. Eu particularmente sofro com essas questões. Nessa última semana e nesses últimos dias, meses, nós temos ouvido notícias escandalosas, né, sobre pessoas que se dizem evangélicas, sobre líderes evangélicos, sobre pastores, né? Agora, recentemente, um pastor, alguém que se autodenomina pastor político, foi preso numa operação de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Não muito tempo atrás, algumas poucas semanas atrás, uma outra pessoa, pastora, líder evangélica, sendo acusada de ser ao mesmo tempo mãe adotiva, sogra, amante e assassina da mesma pessoa. Um grande escândalo, uma coisa louca, uma coisa absurda, que dá uma margem para as pessoas não religiosas olharem para a instituição evangélica no Brasil e falarem com a boca cheia: tá vendo, o evangélico é tudo assim, igreja é tudo falso, igreja é tudo podre, é tudo coisa de homens, é por isso que eu não vou na igreja. E aí as pessoas enchem-se de orgulho e falam assim: é por isso que eu não vou na igreja, é por isso que eu não acredito nos homens, porque o pastor fica enchendo o bolso de dinheiro e fica só explorando as pessoas e fica só fazendo isso. E as pessoas legitimam uma falta de vida espiritual ou de uma religião institucional com base nesses escândalos. E muitos evangélicos tentam defender, e aí fica pior a coisa. Porque a verdade
é que é bem possível que os atuais evangélicos no Brasil não vivam o evangelho, sejam de igrejas neopentecostais ou de até mesmo igrejas tradicionais. Há muitas pessoas que conhecem a doutrina das denominações históricas, mas não necessariamente vivem o real evangelho, porque na representação do irmão mais velho, na representação dos fariseus, dos mestres da lei, são pessoas que conhecem a palavra, conhecem as escrituras, conhecem a doutrina, conhecem sobre a revelação de Deus, mas não necessariamente vivem com Deus. Nós estamos hoje diante do absurdo em que o certo é errado, e aqueles que deveriam ser certos continuam errados, e parece que os errados são certos. Mas diante de Jesus, qual é a verdade? Quem está certo e quem está errado? Os escândalos não param por aí. Não é incomum que crimes sexuais, pedofilia, violência sexual, estupros, não é incomum em que muitas vezes esses criminosos sejam religiosos, líderes religiosos, talvez pastores, padres, às vezes pessoas que são líderes dentro das igrejas, são pessoas que são santas e têm cargos espirituais, mas cometem as maiores atrocidades. E não é incomum, infelizmente, que esse tipo de coisa venha à tona, menos do que a realidade e a verdade. Ainda há muita coisa obscura. Fato é que estamos num mundo de inversos, e isso me deixa muito intrigado. Como é que você fica com essas questões? Você se questiona também sobre tudo isso? Eu me questiono sobre tudo isso. Eu me questiono sobre como o verdadeiro evangelho de Jesus se relaciona com esses fatos atuais. O que Jesus tem a dizer acerca de tudo isso? Eu me questiono sobre como alguém que hoje, na sociedade brasileira, em 2020, se considera um legítimo cristão, como esse alguém deve se posicionar, ou deve reagir, ou deve refletir, ou deve pensar sobre todas essas questões nessas horas. Eu me questiono sobre o que será que Jesus propõe, porque essa polarização entre religiosos e não religiosos, essa polarização entre os corretos, que são os que estão na igreja, os que têm fé, versus os liberais ou os ateus, não é uma coisa nova, meus irmãos. É uma coisa hoje muito política, mas é muito antiga. É exatamente o que estava acontecendo aqui na época de Jesus. Era uma luta política entre os religiosos, morais e corretos versus os irreligiosos. E é curioso que nos dias atuais, aqueles que são avessos à religião se consideram também os certos, e são fundamentalistas iguais aos religiosos, porque eles falam que o problema do mundo inteiro são os religiosos. Há pessoas que certamente diriam que o maior problema do Brasil são os cristãos, são os evangélicos, que os cristãos têm que acabar, que os evangélicos têm que acabar, que tem que acabar com tudo isso. E essa é exatamente a mesma postura dos moralistas, que de um outro lado afirmam que o grande problema do mundo são as pessoas que não têm Deus no coração, são as pessoas que não frequentam igrejas, que não creem como ela creem, e que se essas pessoas deixassem de existir, a sociedade seria melhor. A grande verdade é que os dois estão errados, e que Jesus não apoia nenhum dos dois lados, que nada disso está certo, que nada disso evidencia o reino de Deus, que nada disso representa o que Jesus propôs para nós, porque diante daquele que realmente é santo, diante do único que é puro, que é Jesus, todos estão errados, todos são pecadores. No Evangelho de Jesus não há errados e não há certos, porque todos estão errados, todos são amados e todos têm a oportunidade de se arrependerem. E esta é a verdade do Evangelho. Todos estão errados, mas Jesus ama todos eles e nos dá a todos a oportunidade de sermos transformados por um quebrantamento do coração, pela fé neste verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, como verdadeiro, único Senhor e Salvador. O pecado não se limita a quebrar regras. O pecado é se colocar no lugar de Deus. E você pode se colocar no lugar de Deus
agindo moralmente ou agindo de forma imoral. Você pode se colocar no lugar de Deus sendo um religioso, um frequentador de igreja, uma pessoa que segue a lei e a doutrina, e pecar, mesmo fazendo tudo certo. E você pode se colocar no lugar de Deus, sendo alguém avesso a qualquer regra, ou qualquer religião, ou qualquer imposição moral. Da mesma forma, você estará pecando, se colocando no lugar de Deus. Porque o conceito de pecado, segundo Jesus, é muito mais do fazer, do violar a regra, ou do cumprir a regra. O conceito do pecado, segundo Jesus aqui, nessa parábola, é o desejo de usar os recursos de Deus segundo os próprios prazeres, mas não de querer estar com Deus. Por isso, duas definições são importantes aqui para nós, para entendermos a proposta do reino, e como nos posicionar, e como o certo se torna errado. Em primeiro lugar, é compreendermos que pecar não é apenas fazer coisas erradas. O irmão mais velho aqui na parábola, nós lemos no texto, ele diz assim para o pai, quando ele recebe o filho mais novo, ele diz: mas eu nunca desobedeci às tuas ordens. E essa poderia ser a frase de muitos cristãos, alguns que estão me assistindo, seja você membro ou não. Tem muita gente que não é membro da nossa igreja que tem assistido, graças a Deus. E essa poderia ser a palavra de muitas pessoas: mas eu nunca desobedeci a Deus, eu nunca feri a lei de Deus, eu nunca fiz nada contra Deus, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca menti, nunca fiz nada. E ok, pode até ser que moralmente você tenha feito coisas certas, mas isso não é exclusividade sua por ser cristão. Tem um monte de gente que é ateu que faz coisas certas. A verdade é que aquele filho mais velho, ele não perdeu o amor do pai, apesar de ele ser uma pessoa boa. Ele perdeu o amor do pai justamente porque ele era bom. Não são as transgressões, mas é a retidão que o impediu de partilhar daquele banquete do pai. E essa retidão foi o maior pecado dele. Em que sentido? No sentido de que, se pararmos para pensar, o coração do irmão mais velho era exatamente igual ao coração do irmão mais novo. Ambos queriam a mesma coisa. Sabe o que os dois queriam? Os dois queriam a riqueza do pai, sem estarem sob as ordens do pai. O filho mais velho, quando ele faz tudo certo, ele faz com a expectativa de que ele tivesse o direito de fazer o que ele quisesse com as propriedades. Tanto que quando o pai entrega parte da propriedade para o filho mais novo, ele fica revoltado, porque ele acha que o filho mais novo não tem direito, mas ele sim tem direito. O filho mais novo fez a mesma coisa que o filho mais velho. Ele quis pegar o dinheiro e a propriedade e usar como ele queria. E o filho mais velho age igual, porque quando o pai usa a propriedade para fazer o que o pai quer, ele se revolta. Ele fala assim: não, você não tem o direito de fazer isso. Tem que usar o dinheiro como eu quero que seja usado, porque eu mereço. Afinal de contas, eu lutei para merecer, eu fiz tudo certo. Sabe o que isso significa? Tentativa de manipulação de Deus pela moralidade. Tem muita gente assim nas igrejas. Acham que tem o direito de exigir de Deus alguma coisa, porque afinal de contas se julgam pessoas que fazem tudo certo. No fundo, a busca intensa por fazer as coisas certas é uma tentativa de manipular Deus. E a gente acredita que só os neopentecostais fazem isso, que manipulam Deus e fazem trocas com Deus, mas não é verdade, não. Às vezes, algumas igrejas tradicionais só não são tão exploradoras e abusivas assim, mas da mesma forma os membros continuam tendo uma relação com Deus muito semelhante. Um Deus que serve aos desejos dele, da pessoa, e não a um Deus que precisa ser servido pela pessoa. Há muitas pessoas que realizam barganhas com Deus. Fazem atitudes piedosas, jejuns, campanhas, ofertas, orações, vão aos cultos, fazem votos, fazem promessas. Você já fez alguma promessa para Deus? Senhor, se eu passar naquela prova, Senhor, se eu passar nesse teste, se eu conseguir minha carteira de habilitação, Senhor, se eu conseguir essa promoção no emprego, se eu conseguir esse carro novo, olha, tinha irmão aqui que já fez essas promessas. Eu lembro muito bem de um irmão que falou isso para mim. Não, eu fiz uma promessa que se acontecesse tal coisa, eu ia vir em todos os cultos. Eu falei: meu irmão, você está vindo só por causa disso?
Falei para ele, ele nunca mais veio. Ele não veio mais. Porque tem pessoas que se converteram na Igreja Batista, foram batizadas na Igreja Batista, mas continuam pensando que Deus é um Deus de troca. Continuam fazendo troca, continuam fazendo promessas para Deus. Talvez você possa me perguntar assim, mas o que tem de errado em jejuar? O que tem de errado em fazer campanhas? O que tem de errado? Né? Tem alguns que vão no monte fazer campanha, orar. O que tem de errado ir no monte orar? O que tem de errado fazer jejum? O que tem de errado fazer vigílias? Eu já fiz muito isso, viu, meus irmãos? Já fiz vigílias, muitas, já orei muito intensamente, fazia grupo de oração. Não tem nada de errado, é totalmente certo, desde que você faça isso somente para Deus e não para conseguir algo de Deus. Se a busca por Deus for apenas um pretexto para você conseguir algo que você considera maior, significa que você não está buscando a Deus, você está adorando a si mesmo. Ou, em último caso, você está adorando ao algo maior que você quer que Deus te dê. Existe um conto de Peter Schaeffer, numa peça chamada Amadeus, em referência a Mozart Amadeus, o famoso compositor. E há um jovem nessa peça chamado Salieri. Ele tem um sonho de ser um grande compositor, então ele faz uma oração, ele fala assim: Senhor, meu Deus, eu quero celebrar a tua glória através das canções, por isso me dá o dom de compor belas músicas, para que o meu nome seja conhecido, para que eu faça belas canções, para que o meu nome seja perpetuado, para que eu deixe um legado, deixe uma história e as pessoas sempre se lembrem de mim. Amém e amém. Ele faz essa oração. Ele começa dizendo que ele quer compor para a glória de Deus, mas para que o nome dele seja sempre lembrado. E ele acredita que está sendo muito correto nessa oração. E o que acontece na história é que ele começa a compor, e ele faz um voto. Ele fala assim: se o Senhor me der a graça de ser um compositor famoso e reconhecido, eu vou ser casto, eu vou me abster sexualmente, eu vou ser disciplinado, eu vou estudar bastante, eu vou ajudar os pobres. E ele de fato começa a se dedicar, começa a ajudar os pobres, começa a se abster, e ele começa a ter fama. E ele acredita que ele está tendo fama porque Deus está cumprindo a parte dele, a parte de Deus, no acordo que ele mesmo fez com Deus, né, nessa promessa, nessa oração. Só que daí no meio do caminho aparece um outro jovem chamado Mozart, que tem um dom muito maior do que essa personagem. E Mozart tem um dom excepcional da música dado por Deus. Em pouco tempo Mozart faz muito mais sucesso do que ele. Só que Mozart não era alguém religioso como essa personagem, e vivia aí segundo queria, com devassidão, etc. E aí ele fica revoltado, ele fala assim: mas como assim? Eu faço tudo certo, eu estou fazendo tudo direitinho, não estou pecando, eu estou cumprindo o meu voto, e o Senhor dá esse dom para Mozart, que é um devasso, que é uma pessoa que não te teme. E a conclusão da personagem é o seguinte: a partir de agora eu vou ficar contra Mozart e contra Deus. E ele se torna pior do que os piores dos imorais. Essa história ilustra muito bem a realidade de pessoas que vivem hoje nas igrejas e também do irmão mais velho da parábola de Jesus. Pessoas que acreditam que estão fazendo certo, enquanto na verdade estão apenas usando Deus como moeda de troca, estão apenas usando as suas atitudes de piedade para obter os seus favores. Se você acredita que Deus precisa lhe abençoar, se você acredita que você merece a proteção de Deus, se você acredita que você merece a cura de Deus da Covid, porque afinal de contas você sempre foi na igreja, você sempre entregou o seu dízimo, você sempre fez as coisas certas, meu irmão, você está agindo como o irmão mais velho, você está querendo manipular a Deus pelas suas atitudes de piedade, você está pecando, fazendo o que é certo. Afinal, se você acha que se esforçou, que fez tudo certo e por isso não merece o sofrimento na sua vida, Jesus não é o teu Salvador. Você está se fazendo o próprio Salvador. Você não precisa de Jesus. Se você tem um senso de dignidade, de merecimento, então você não precisa de um Cristo que foi perfeito. Você já é perfeito.
Você se fez o próprio Salvador. Mas a verdade bíblica é que não há chances para nós nos salvarmos. O certo é errado quando oculta intenções egoístas numa tentativa de manipulação de Deus. A obediência zelosa à lei de Deus pode servir como um meio de rebeldia contra Deus, assim como o irmão mais novo. A diferença é que o irmão mais novo foi mais honesto. Ele não se importou em parecer santo. Ele sabia que não estava seguindo a lei. O irmão mais velho acreditava que era santo e que merecia. Nenhum merecia. Uma segunda consideração importante é que viver santidade não se limita a uma renúncia ou a uma abstinência. E aqui está grande parte da confusão no meio evangélico atual. Uma falta de compreensão do verdadeiro evangelho, porque reduz o evangelho ao comportamento, mas não ao estado de ser, não a um coração transformado. Um dos problemas da leitura do cristianismo atual é dar uma ênfase na restrição ao invés de no ser, ou seja, a pessoa enfatiza mais o que ela se abstém de fazer do que quem realmente é. E aqui a gente tem um problema sério quanto ao verdadeiro conceito do evangelho do cristianismo, porque isso fomenta uma religiosidade dentro das igrejas que faz com que as pessoas se considerem superiores às outras e excluam qualquer um que seja diferente nos comportamentos. Ela não percebe que não é o comportamento que define santidade, não é. Alimenta também um atual movimento evangélico brasileiro, em que o indivíduo se considera filho de Deus, mas nunca mudou o coração. Ele mudou a roupa, ele mudou o corte de cabelo, ele mudou a forma de falar, ele mudou o ambiente e os amigos, mas ele não teve um coração mudado. Nessas circunstâncias tem mais ênfase no não pecar do que no aperfeiçoar um relacionamento profundo com Deus. A pessoa se preocupa mais no que ela deve ou não deve fazer do que se ela está tendo uma relação com Deus real, verdadeira, íntima, profunda. A verdade é que a santidade deveria ser um meio para algo maior e não um fim em si mesmo. Religiosos e pessoas que não entendem o evangelho veem o não pecar como um objetivo final ou como um meio para algo secundário, que é conseguir alguma bênção, alguma conquista, alguma libertação pessoal. Mas a verdade é que a santidade significa um caminho para algo maior, que é o relacionamento profundo com Deus. O que é santidade de verdade? É querer a Deus mais do que tudo. E se eu quero a Deus mais do que tudo, eu sei o que o desagrada, o que o agrada. Santidade não é não pecar. Santidade é estar com Deus. É mais profundo do que fazer ou não fazer. Mais uma vez eu afirmo que diante de Deus não há certos e errados, bandidos e mocinhos, todos estão errados. Todos precisam da graça. E o caminho para acessar a graça é reconhecer que não a tem. O caminho para a graça é a humildade. Quando um famoso jornal chamado Daily Times, nos inícios do século XX, enviou uma mensagem para vários filósofos e pensadores, perguntando o seguinte: qual é o grande problema do mundo? E o mundo estava passando por rumores, por grandes dificuldades. E aí o jornal perguntou para esses pensadores qual que é o grande problema do mundo, e enviou para os principais filósofos da época, um deles, Chesterton. E ele então respondeu com uma cartinha, dizendo assim: queridos senhores, o grande problema do mundo sou eu. Porque ele sabia que o mal do mundo não está nos outros, está em cada um de nós, está naqueles que compõem a sociedade. Não adianta ficar culpando a sociedade se a sociedade é feita de indivíduos e você faz parte dela. O mal está em nós. Por isso eu ouso dizer que o caminho máximo para a santidade diante de Deus não está na sua conduta, não está no seu padrão moral, mas está nos objetivos da sua satisfação pessoal. Ou seja, em que você se satisfaz, o que você realmente quer, o que você mais quer, o que te faz feliz, o que te faz alegre. Voltando à parábola do filho pródigo, aquele irmão mais novo fez teoricamente o oposto do irmão mais velho, mas os dois tiveram o mesmo objetivo, que era usar as posses do pai como eles queriam. O irmão
mais novo escolhe a libertação das regras, escolhe viver conforme os seus impulsos, escolhe não impor padrões morais sobre si mesmo e sobre os outros. Mas o que aquele irmão queria com tudo isso? Ele queria felicidade e satisfação pessoal, independentes da vontade do pai. E era a mesmíssima coisa que o irmão mais velho queria: felicidade e satisfação pessoal, independente das imposições do pai. Nenhum dos dois queria relacionamento com o pai, os dois queriam as riquezas do pai, os dois queriam serem felizes por si só. A questão principal não estava no que eles fizeram, a questão principal estava no porquê faziam, estava no que eles realmente queriam. E o que os dois queriam, e o que cada um de nós tem a tendência de querer, é uma satisfação sem Deus. É fazermos o que nós queremos sem que Deus nos fale o que temos que fazer. É fazermos o que nós queremos fazer de forma independente da vontade de Deus. Por isso a pergunta que nós temos que fazer a nós é: o que realmente nos traz felicidade hoje? O que realmente nos faz felizes, o que realmente nos realiza? Porque a resposta para isso vai mostrar qual é o caminho de santidade na sua vida e o quanto você está prosseguindo em verdadeira santidade ou não. A palavra de Deus nos afirma em diversos textos que Deus deve ser feito a nossa fonte de alegria, e no Senhor há plenitude de alegria. Salmo 16, verso 11: tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude da alegria. Salmo 34, 8: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Salmo 37, verso 4: deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E a palavra aqui em hebraico, agrada-se, significa literalmente estar feliz, ter prazer requintado, divertir-se com Deus, agradar-se de Deus, gostar de estar com Deus. Tem muitas pessoas que gostam da igreja, mas não gostam de Deus, gostam da religião, mas não gostam da pessoa de Jesus, gostam de vir ao culto aqui, mas não estão interessados na pessoa de Jesus, porque a pessoa de Jesus nos exige quebrantamento, nos exige transformação, nos exige mudança, nos exige que Ele, Jesus, seja maior do que a minha reputação, do que minha aparência de bom moralmente, seja maior do que o que eu mesmo me convenço do quanto eu sou bom. Só Jesus é bom. Quando nós trocamos a nossa comunhão com Deus por qualquer outra coisa, isso é o real pecado. O conceito de pecado não está em fazer, ou somente não deixar de fazer, mas está em estabelecer qualquer coisa que não seja a presença de Deus como aquilo que eu mais quero. Viver santidade é mais do que se abster de fazer coisas erradas, ou coisas imorais. Mais do que isso, viver santidade é se concentrar em se alegrar em Deus. É ter o seu prazer no Senhor, é se satisfazer com o Pai. É usar a sua vida, seus talentos, suas oportunidades, seus propósitos, seu trabalho, seus relacionamentos, seu serviço, seus dias, para alegrar o Pai, e não para viver como você quer. O prazer que o cristão busca é o prazer que está no próprio Deus. Prazer cristão, diz John Piper, não reduz Deus a uma chave que abre um baú cheio de prata e de ouro. Deus não é a porta da sua felicidade, Deus é a própria felicidade. Às vezes as pessoas falam assim: encontrei Deus, encontrei a felicidade, achando que a felicidade está depois de Deus, porque Deus abriu a porta para tudo o que Ele queria. Você não encontrou Deus, você encontrou a si mesmo, você encontrou a podridão do seu coração, a sua carnalidade, o seu próprio Deus, que é Mamon. Deus tem que ser a nossa própria felicidade, Deus tem que ser o nosso ouro e a nossa prata. Cristo nos tira de uma proposta religiosa e moralista negativa e nos leva para uma verdadeira espiritualidade que é ativa, em que eu me alegro em Deus, em que eu vivo santidade não pelo fazer e não fazer, mas simplesmente por me alegrar no Senhor. Por isso eu pergunto: qual é o verdadeiro evangelho? E quando é que nós, mesmo certos, erramos? Quando é que o certo é errado? Verdadeiro evangelho, entendemos que todos estamos errados, mas todos somos amados, e para todos há a oportunidade de um arrependimento, de um relacionamento com Deus. O certo é errado quando oculta intenções egoístas, numa tentativa de manipulação de Deus, em busca dos
próprias regras e evitar um padrão moral também é nos fazermos independentes de Deus e buscarmos a alegria por nós mesmos. Então, o errado também é errado e o certo também pode se tornar errado, porque ambos buscam a independência de Deus. Verdadeira santidade, pelo contrário, a terceira via é nos alegrarmos em Deus e fazermos dele a nossa maior satisfação. Eu quero orar com você e eu quero que você reflita comigo nessa oração. O que você entende que Deus mais deseja de você? O que será que Deus quer de você? Será que Ele quer um comportamento correto? Será que Ele quer o quê? Como é que o verdadeiro Evangelho de Jesus responde à inversão do mundo que vivemos hoje, no nosso contexto, diante dos evangélicos brasileiros? Como é que você se sente diante dessa afirmação de que todos estão errados, mas que Cristo tem o caminho, e é o caminho, o único caminho para todos os que se quebrantam? Só tem uma reação possível, é nos lembrarmos que Deus rejeita os orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É nos lembrarmos que são bem-aventurados os pobres de espírito. É nos lembrarmos que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os que choram, porque choram pelos próprios pecados. Independente do que fazemos, deixamos de fazer, nós precisamos da graça. E a graça é o caminho do verdadeiro Evangelho. Mas é uma graça que nos transforma, que nos motiva, que nos impulsiona, que nos inspira, que coloca Deus no seu devido lugar, como aquele que é digno de todos os nossos desejos e aspirações. O que Deus deseja de você hoje? Nesse tempo de pandemia, você tem uma oportunidade agora de refletir sobre como você pode viver uma relação com o Senhor diferente do que a religião impõe, mas mais de acordo com o que Jesus nos proporciona, um verdadeiro Evangelho nos proporciona. Eu creio que um avivamento acontece quando pessoas que são frequentadoras de igreja começam a compreender o verdadeiro Evangelho. Vamos orar. Paizinho, obrigado por esse momento, Pai. Oramos para que a Tua Palavra continue a transformar os corações, a inspirar cada vida a compreender o Teu amor, a Tua vontade, o Teu querer. Paizinho, em nome de Jesus, nós Te suplicamos para que o Senhor nos faça pessoas quebrantadas pelo Teu Evangelho e pessoas que estão libertas dos achismos, do orgulho espiritual, da vanglória, pessoas que estão convictas de estarem certas e estando erradas, ou pessoas que colocam a santidade naquilo que não é santidade. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos, ó Pai, o verdadeiro caminho do Teu Evangelho da graça, que nos transforma. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. E a gente vai continuar meditando sobre essas verdades dos nossos PGMs. Nessa terça-feira, você é meu convidado. Envie uma mensagem, entre em bpaulistana.com.br/líderespg. Você pode enviar lá uma mensagem para um dos líderes. Participar das nossas reuniões online de PGMs. A gente vai continuar debatendo sobre esse assunto, vendo como isso tudo se faz prático nas nossas vidas, e a gente aprende uns com os outros. E a gente vive comunhão, a gente vive cuidado, a gente vive acolhimento, a gente vive oração nos PGMs. A igreja, na sua essência, funciona e se encontra nos PGMs. Então eu espero você nos PGMs, eu espero você na quarta-feira, agora online, ao vivo, no nosso Facebook. Nosso canal do Facebook está aparecendo aí na sua tela.
Toda quarta-feira nós temos os nossos cultos online. Você é meu convidado a participar dos nossos cultos online. E eu agradeço a todos que participaram da nossa festa da colheita. Que lindo, que lindo. Foi uma festa tremenda nesse sábado. E muita gente aqui matou a saudade de estar aqui no estacionamento, de ver alguns irmãos. E obrigado. Os PGMs organizaram essa festa de forma geral. Outros irmãos que não estão em PGMs também ajudaram. Mas eu louvo a Deus por cada PGM que cumpriu a sua meta, né, de ajudar na vinda das feijoadas, das panquecas, dos doces. E, meus irmãos, foi lindo demais ver as irmãs aqui dos PGMs, do Shalom, do Ebenezer, servindo no preparo das feijoadas, né? Foi lindo, a irmã Niurdes, a irmã Vanessa Faria, a irmã Tânia, a Aline, a Andréia, a Carla, tantas pessoas, tantas, Luzinete, serviram, muita, não dá para citar todo mundo, muita gente. Eu agradeço a todos vocês. Vendemos aí mais de 80 feijoadas, diga glória a Deus, né? Uma bênção. E em breve a gente vai ter novos equipamentos aqui de ponta, de qualidade, para transmitir com excelência os nossos cultos online. O nosso projeto está andando. Obrigado pelas suas ofertas e pelas suas orações, né? Deus realmente nos abençoou. Aleluia por isso. E eu quero também parabenizar a todos os nossos aniversariantes dessa semana. Estou muito feliz, porque olha só que maravilha, dia 31 de agosto, que é praticamente amanhã, minha querida Gabi. Você é uma bênção, Gabi. Nós amamos a sua vida, Gabi, que nossa líder aqui de louvor, né? Um presente de Deus. Que privilégio ter celebrado o seu casamento, né? Que alegria ser o seu pastor. Parabéns, Gabi. Também dia 1º de setembro, olha só, faz aniversário a irmã Gleuda. Deus abençoe sua vida, irmã Gleuda, uma membro aqui há tantos anos com a gente. E também aniversário da minha mulher Aline Uemura. Eu amo você, minha gatinha. Deus abençoe sua vida. E dia 1º de setembro, aniversário da minha amiga também, a Maria Luísa Bittencourt, né? Tão querida, privilégio que eu tive de a batizar também. E aniversário no dia 4 de setembro, José Roberto Justino, e também do querido irmão Daniel Araújo Almeida Lima. Deus abençoe todos vocês, nossos aniversariantes desta semana. Aleluia. Olha, eu também faço aí uma memória dos irmãos nas nossas obras missionárias, assistenciais e de atividades de relevância, né? Nos tempos comuns nós temos sempre as visitas ao Lar Batista, a visita aos hospitais, que agora a gente, né, deu uma suspendida nesse momento. Entretanto, nós continuamos com apoio a obras missionárias, ao Lar Batista de Crianças, com sustento financeiro, a Casa Aiás, ao Cristolândia, a Unidade Feminina, também ao Projeto Viver, que atua na Cristolândia, nos entornos da Cracolândia, também missionários entre os indígenas em Roraima, também os nossos missionários na Ásia, evangelizando muçulmanos, e as suas ofertas com fidelidade estão sustentando esse projeto. Meus irmãos, eu louvo a Deus por cada um dos irmãos que tem ofertado com liberalidade, com fidelidade, que tem sustentado a obra missionária, porque esse é um privilégio que Deus te concede, é uma oportunidade que Deus nos dá de participarmos da sua obra. Nós não podemos passar por este mundo e deixar este mundo, deixar esta vida, sem ter investido na eternidade. Porque o que você leva desta vida não é o que você conquista aqui nessa terra, é o que você deixa como um legado espiritual, onde a traça não come e o ladrão não rouba. Jesus diz: ajuntem tesouros nos céus. E o que são tesouros nos céus? É tudo aquilo que não vai perecer nesta terra, que você pode levar com você para a eternidade. E o investimento na eternidade é um investimento na pregação do Evangelho, é um investimento em missões, é um investimento em vidas, é um investimento em discipulado, é um investimento em discípulos. E nós fazemos discípulos de várias formas, pessoalmente, nos pequenos grupos multiplicadores, e também individualmente. Nós incentivamos isso nos PGMs e no curso de líderes de PGMs, e também nós fazemos discípulos promovendo a obra missionária, sustentando financeiramente e orando. E eu convido você a orar com a gente por missões, toda quarta-feira às 8 horas,
no nosso culto. Então continue a fazer a sua oferta. A nossa conta bancária está aparecendo aí na sua tela. Eu louvo ao nome de Jesus, porque você tem sustentado essa obra e o Senhor tem sido fiel conosco. Em breve nós teremos os novos equipamentos, em breve as reformas estruturais continuarão a ser realizadas, né? Tantos projetos que nós temos, e obrigado porque você tem sustentado e você tem usado com sabedoria os recursos que Deus coloca nas suas mãos. Continue a ser um instrumento para a glória de Deus. Se você puder também, faça a sua doação para o nosso bazar missionário. Nosso bazar é sempre uma bênção. Se tem lá coisas para doar, já deixa separado, objetos, roupas, eletrodomésticos, traz aqui brinquedos, porque esse bazar abençoa muitas vidas. Abençoa o bairro, abençoa a obra missionária, abençoa com doações para outros projetos, para outras igrejas. Então, é uma bênção em inúmeras formas. Abençoa a sua vida, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, continue a ser um abençoador e assim viver a graça de Deus e a bênção do Senhor sobre a sua vida, tá certo? Deus abençoe todos vocês. Eu quero orar mais uma vez com os irmãos. Grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Continue a orar por esse tempo, continue a orar pela minha vida, pela nossa igreja, para que o Senhor nos conceda e me conceda sabedoria para a retomada de tudo e que o Senhor esteja à frente de cada direção e decisão. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua graça e misericórdia. Despede-nos na Tua presença, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. E que o Senhor te abençoe e guarde sobre ti, levante o rosto, tenha misericórdia de ti e faça resplandecer o rosto sobre ti, te conceda paz. Em nome de Jesus, diga aí amém e amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um abraço nos seus irmãos virtualmente e um beijo a todos. E continue em adoração ao Senhor nesse dia, nessa semana.